Olá, boa noite, tudo bem? Tava relutando aqui, sabe, aqui em casa. Voltei da igreja nesse momento. E eu tinha entrado em uma live da pastora Monique com o seu esposo, né, pastor Décio. E Deus, na parte da tarde, eu falei assim, Senhor, Deus falou comigo na verdade, vai ler a Bíblia. Aí eu peguei, eu falei, Senhor, vou ler o quê? Deixa eu ver. Aí eu abri, aí eu lembrei de Juízes 6, que fala sobre Gideão. Eu já ouvi falar de Gideão de várias formas, porque a palavra de Deus realmente ela se renova a cada dia, né? Aí eu lendo um pouco da história dele hoje me chamou muita atenção, porque a Bíblia relata que Gideão era um jovem rapaz, estava no lagar, né? Estava no lagar, deixa eu ver aqui, ó. Até grifei. Estava no lagar malhando trigo para salvar o povo de Israel dos medianitas. Porque os medianitas tinham escravizado quem? O povo de Deus, o povo de Israel. Contudo, o povo de Israel sempre foram desobedientes a Deus. Deus sempre falou com eles, tirar os deuses dele, porque Deus ia cuidar deles. Só que eles se afastaram do Senhor, do caminho de Deus, né? A Bíblia diz que eles foram rebeldes. E tem algo que chama muito a minha atenção, que fala assim, ó. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo para falar, vamos lá. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, houve um clamor dos filhos de Israel ao Senhor. E um profeta aos filhos de Israel, que lhe diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel do Egito, eu fiz vos subir e tirei da casa da servidão. Deus falando para o povo de Israel. E vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam. Olha isso. Deus advertindo o povo. E eu os expeli de diante de vós e dei a sua terra. E vos disse, e Deus disse ao povo de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Deus falou para eles, não temer a eles, eu sou com vocês. Mas a gente sabe que eles temeram, foram desobedientes, se afastaram do Senhor. Deus falou que seria com eles, mas não deste ouvidos a minha voz. Quantas das vezes Deus fala conosco cotidianamente que Deus é com a gente, que não é para temer a circunstância, não é para temer a dificuldade e que Deus está conosco. Contudo, Deus adverte que primeiro a gente precisa estar com Deus, em obediência com o Senhor, fazendo a sua vontade, para que Deus trabalhe em nossas vidas, para que aconteça o que está nos planos de Deus para conosco, para com a gente. Mas voltando, falar sobre esse jovem, né, Gideão, que da época que a Bíblia fala, relatando sobre a história dele, que ele era um jovem, sabe, muito jovem. E o clã dele, que era o grupo dele, que chamava Manassés, era o mais humilde que tinha. Só que Deus conhecia o coração de Gideão. Deus ouviu amor e bondade em Gideão para poder socorrer o povo de Israel que estava clamando. Porque o que acontece? Os medianitas estavam oprimindo de uma forma tão grande a vida do povo de Deus, do povo de Israel, que foi necessário Deus levantar esse jovem Gideão para poder salvar o seu povo, porque estava 7 anos lá na escravidão. O povo de Israel ia trabalhar para si próprio, só que ia os medianitas, os malequitas,
e subia junto com um grande grupo, né, de pessoas para poder afrontar, para poder destruir. E Deus vendo isso, Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão e teve amor. E levantou quem? Gideão, Gideão, né? Como é que é? Deixa eu ver o nome dele. Gideão. Deus levantou Gideão. Só que Gideão falou para Deus que ele era o mais pequeno da tribo e que ele não iria conseguir. Deus falou: Gideão, vai na tua força, eu serei contigo. Só que com tudo isso ocorrendo, Gideão precisou fazer prova com Deus. Fez 2 provas com Deus. E Deus falou que seria com ele. Deus falou muito forte comigo. Deus falou também sobre Moisés. Quando Moisés falou para Deus, face a face, que a língua dele era pesada e que ele não sabia falar, que ele não sabia se expressar. Deus falou: eu serei contigo. E Deus falou também para Gideão: serei contigo. E quem falar de Davi? Davi lutava com um leão urso em oculto lá, né? Deus estava trabalhando na vida de Davi. Tudo bem. Mas os irmãos de Davi eram tudo de guerra. Eram homens altos, valentes. Davi só era bonito de beleza. Tinha estatura baixa, mas era de beleza. Mas a Bíblia diz, relata, que a estatura baixa. Os irmãos de Davi não, era forte, grandão. Até então, o profeta Samuel achou que o escolhido seria quem? Os irmãos. Um dos irmãos forte, né? Que era treinada para ir para a guerra, treinado para ir para a guerra. E Davi, como ficava lá cuidando das ovelhas, ninguém sabia que ele matava um leão ou urso. Deus estava trabalhando na experiência, né, com ele, com Davi, porque Deus sondava o coração de Davi, Deus sabia o que estava no coração de Davi. O segredo para Deus colocar onde ele tem que te colocar é o teu coração. São as tuas atitudes perante Deus, perante os homens. Deus penetra até a divisão das almas. A palavra de Deus diz. Deus sonda e sabe o que está nele. Deus sabe quando vai te enviar, o que Deus vai fazer, o que Deus está preparando para a tua vida. Deus fez isso com Gideão. Deus falou profundamente: filha, quem faz sou eu, quem prepara sou eu, quem levanta sou eu. E quem exalta sou eu. E outra coisa, eu li muito rápido a história de Gideão. Eu preciso realmente estudar cada mínimo detalhe da história desse rapaz, porque é incrível. Deus é o mesmo Deus que trabalha nos dias atuais. A minha história é uma, a de Gideão foi outra, mas o Deus continua o mesmo, trabalhando na vida de cada um conforme a sua história no mundo. Sabe, esse rapaz, sabe o que foi? Uma coisa que eu achei a coisa mais linda, que Deus falou para Gideão. Deus falou chamou a atenção de Gideão, falou: Gideão, eu não quero que todos esses vão. Eles não vão, sabe por quê? Se esses mil aí forem contigo, vão dizer que foi a força deles, que não foi a minha força. Então o nome do Senhor vai precisar ser glorificado. Eu não quero que esses todos vão. Então Deus fez o quê? Deus pegou 300 homens. E Deus venceu essa luta com os medianitas, para dar vitória, para que o poder de Deus se manifestasse. Foi o poder de Deus que se manifestou na vida de Gideão, para que o povo de Israel falasse que foi a força do povo. Deus falou: Gideão, vai ser o meu poder, vai ser a minha força que vai contigo, que eu vou salvar e libertar esse povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Queridos, a humildade, a sinceridade, o amor de Deus conosco, para com o nosso irmão. A simplicidade, está aí o segredo para você, para Deus atrair em você. Você precisa chamar a atenção de Deus. Você ter bondade em você, ter um coração agradável para com Deus. Deus viu isso em Davi, Deus viu isso em Moisés,
Deus viu isso em Gideão. Deus viu isso em José no Egito. Um rapazinho, que a Bíblia relata também de José. É uma história que eu posso ler 1000 vezes. A Bíblia, Deus vai me revelar sempre algo diferente. E eu choro todas as vezes que eu leio a história desse rapaz. Ele sofreu muito. Ele precisou passar por esse processo. Foi da permissão de Deus. Deus poderia ter levado todos os outros irmãos junto. Mas Deus olhou para o quê? Para o coração de quem? Para o coração de José. O coração de José era bondoso. Ele era bom. Era um rapaz íntegro. Enquanto os irmãos lá não tinham um coração íntegro. Eram invejosos. Eram maus. Só não mataram José por causa de uma promessa que Deus tinha na vida dele. Essa promessa tal que fez com que o povo de Israel não perecesse, não morresse, e nem o povo do Egito também. Deus teve misericórdia do povo em geral, de toda a humanidade através de José. Porque haveria 7 anos de fome, 7 anos de escassez de fome, né? E 7 anos sem ter fome, que era de prosperidade, de comida, de alimento. Então, querido, o segredo está aí, da humildade, da simplicidade, da retidão, do caráter. O caráter em Deus é essencial, tá? O caráter no Senhor é essencial. Pedir a Deus todos os dias: Senhor, derrama em mim a tua humildade, derrama em mim a tua sinceridade. Querido, nós nascemos com a ciência do bem, com a ciência do mal. Nós já nascemos do pecado de Adão e Eva. Não era para ter sido assim, infelizmente somos. Mas Jesus também veio com a sua graça, morreu e ao 3º dia ressuscitou por nós, pela humanidade. Então, Jesus também falou que não seria fácil nesse mundo, e nada é. Nada é. Mas com Jesus, contudo, nós vencemos o dia mau. Nós vencemos o dia mau. E tem dias bons também. Glória a Deus por isso. E vencemos todos os dias. Conclusão aqui sobre a história desse rapaz, de Gideão. Ele tinha medo. Ele ficava preocupado. Eu não posso, Senhor. Nós já nascemos com esse medo, tá? É inato. Tu imagina se Deus não colocasse dentro de nós esse medo que nós nascemos. Qualquer problema que viesse a acontecer com a gente ia se suicidar. Iria se matar. Porque se não existe medo, então qualquer coisa eu me jogo. Então esse medo é para nos paralisar. Esse medo também aqui surgiu na vida de Gideão, para ele reconhecer que ele sozinho não é ninguém. E que ele sozinho, ele não pode. Que ele precisa de quem? De Deus. Que ele precisa do autor e consumador da fé dele, que era o próprio Deus. Ele entendia que sem Deus, ele não conseguiria fazer nada. Ele não iria conseguir vencer nenhum obstáculo na vida dele. E ele descobriu. Ele era, até certo ponto, entre aspas, um pouco corajoso. Mas ele se descobriu corajoso quando Deus começou a palestrar com Gideão. Quando Deus começou a falar com Gideão. Porque Gideão também era medroso. Ele era, mas quando ele viu realmente que Deus era com ele, ele se lançou, ele foi. Mesmo que ele também fez a prova de Deus. Ele precisava entender que Deus era com ele. Porque nós não podemos ir a lugar nenhum se Deus não mandar. Queridos, não faça nada nesta terra se Deus não mandar. Por mais perigoso que seja, por mais fácil que seja, não interessa. Não importa. Se Deus não mandar, não faça. Gideão fez prova de Deus. E Deus falou que era com ele. E que ele fosse na força dele. Porque Gideão tinha uma força dentro dele. Gideão estava no lagar para poder ajudar o seu povo, o povo de Israel, os seus irmãos. Ele tinha amor pelo seu povo.
E o Deus viu isso, enviou o anjo. Então, querido, moral da história, ore ao Senhor por amor em Cristo, pelo amor ao ser humano, por amor à humanidade, por amor ao seu povo. Tenha misericórdia. Deus vai te levantar, vai me levantar no tempo certo dele. A gente não precisa de muitos, a gente precisa dos 300 que é fiéis a gente, que é fiel a Deus. Deus, a gente precisa da fé e da esperança e do poder do Senhor em nós. Outro dia eu estava no trabalho e Deus palestra comigo da mesma forma que eu estou palestrando, conversando contigo. Outro dia Deus falou comigo no trabalho, falou assim, até comentei com uma amiga minha da loja. Falei, olha, Deus falou ao meu coração que tem muitas pessoas que têm riqueza, tem muitos milhões, tem muita fama e vive no buraco da depressão da existência. Vive nessa depressão imensa, melancólica, sabe? Depressões também que são do mundo externo. A melancolia da depressão, ela é uma coisa muito interna, é muito pessoal. Tem gente que vive com ela, sabe? E não quer morrer, tá? E essas pessoas, elas não querem morrer, tirar sua vida. E vão vivendo, se arrastando naquele buraco da existência. Tem tudo. Tem tudo. De dinheiro, tem tudo, sabe? Tudo que você imaginar tem. Mas vive sempre na depressão. Sabe aquele azar, dó. Sabe aquele... Tem um personagem que sempre... Eu esqueci o nome do personagem. Que ele anda triste. E muitos andam assim. Tem tudo, entre aspas, de riqueza, de mundo, de dinheiro. Mas também Deus falou comigo, filho, mas tem muita gente que não tem tudo que essa outra pessoa tem. Que é as riquezas, que é o dinheiro, que é a fama, que é os aplausos. Eles não têm. Só que eles têm a mim. Eles têm a mim. E quando eles têm a mim, o nosso emocional, a nossa cognição e a nossa emocional é preenchido. Porque sempre está faltando alguma coisa. Porque nós somos inteiros. Sabe, um membro precisa do outro. Nós não somos divisões, divididos. Quando uma coisa está mal, todas as outras vão mal. Quando a nossa dor de cabeça dói, nosso corpo todo dói. Somos um só, somos singulares. Somos subjetivos, somos pessoais demais. Cada um tem a sua singularidade, sua experiência própria nesse mundo. Sabe? Nós somos um com o objeto. Eu só sei que o objeto existe porque eu existo. E se eu existo, o objeto existe. A minha consciência só reconhece o objeto porque eu existo. E eu só reconheço porque ele existe. Então somos um com o objeto, somos um com o mundo. Só somos o que somos pelo que o mundo nos apresenta. Tá? Nós somos o que somos porque o mundo nos apresenta, nos rodeia. Porque nascemos com o nosso cérebro em branco. Uma folha em branco. E vamos aprendendo com aquilo que Deus já nos deu de estrutura. Deus já nos deu uma estrutura cerebral. Para que a gente, quando vai crescendo, o bebê vai crescendo, os pais vão ensinando as primeiras palavras, né? E a gente vai aprendendo tendo conhecimento. E vamos aprendendo a cada dia. Então, queridos, busquemos no Senhor, ser fiel realmente a Deus, ser verdadeiro com Deus. Ah, eu pequei, eu caí, eu errei. Busque em Deus, levanta. Não existe ninguém perfeito, ninguém é perfeito. Levanta em Cristo Jesus. Se tu pecou, se tu cair, Deus é misericordioso para te levantar e para te erguer e te fazer grande. Que falar de Davi e tantos homens que pecaram. Abraão pecou, tá? Abraão errou, Isaac errou, pecou. E tantos outros homens da fé, ninguém é perfeito. Mas Deus conhecia o coração de cada um. Deus sabia do arrependimento de cada um. Que o povo se arrependia de verdade e deixava o pecado e o erro. Deus me conhece e te conhece.
Deus nos perdoa, cara, 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Mas não podemos também estar brincando com isso. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece a intenção do teu coração. Se tu está pecando de propósito, consciente daquilo, a gente precisa ter cuidado realmente com Deus. A gente precisa ter cuidado. Outra coisa que Deus falou comigo hoje de manhã, sobre salvação. A gente tem que estar com o nosso azeite 2 vezes mais. Porque 5 era prudente as virgens, 5 loucas. Aquelas virgens prudentes que Jesus fala por parábola, era aquela que sempre estava buscando a Deus. Sempre estava ali lendo a Bíblia. Sempre estava renovando a sua aliança com Deus, o seu pacto com Deus. As outras só tinha aquele. E não buscava mais. Não buscava o azeite conforme Deus ensina. Com certeza, eu estou conjecturando aqui, eu acredito que elas sempre davam uma desviadinha. Sempre davam um errinho, sabe? Não buscava mais o Senhor. Como as 5 virgens, que é a parábola que Jesus ensinava. Gente, olha só, a salvação. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu não sei. A Bíblia não diz a data. Ele mostra os sinais. A Bíblia nos ensina os sinais da sua volta. Contudo, eu não sei o dia que eu vou. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar para mim. E você também não sabe o dia que Jesus vai voltar para você. Não pense que é coletivo, isso é individual às vezes. Coletivo vai ser quando Jesus voltar nas nuvens. Que vai ser para todos. Todos verão, a nação verão. Uma só visão verá Jesus nas nuvens. Sabe? Então, querido, você não sabe se vai dormindo. Você não sabe de hoje, né? Se vai dormindo. Você não sabe de amanhã. Então, que possamos estar preparados para a volta dele ou para a nossa ida. Será que a nossa vida está mesmo ligada com Deus? Se a nossa vida está coerente e certa com Deus? A gente não sabe. Por esse tempo, a gente tem visto muita gente indo embora. Até pelo Covid, pelo vírus. Mas também tenho percebido, muita gente não tem aprendido. Sabe? A gente, o ser humano, é muito complicadinho muitas das vezes. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Deus está me dando oportunidades também. Deus também está dando oportunidade para você. Sabe? Todos os dias. Olha, e outra coisa, para encerrar a live, Deus colocou meu coração agora. Filha, fala para o meu povo agora, quem vai ouvir e ver essa live, né? Que o meu povo erra por falta de conhecimento. Gente, ler Bíblia é essencial. Ninguém vai te enrolar, ninguém vai te enganar. Vai chegar uma época, eu acredito, eu não sei se eu vou estar aqui ou não, que você vai precisar ter o conhecimento na tua cabeça da palavra, que não vai existir Bíblia mais, não vai existir Bíblia mais. Você vai precisar ter o conhecimento. Lá no Japão, não tem mais Bíblia, na Coreia não tem mais Bíblia, é muito escondido, se pegar é morto. Mas a Bíblia muitas das vezes está na cabeça deles. Não, só se matarem eles, né? Matando eles, pronto. Mas na Coreia, no Japão, na China, é proibido Bíblia, proibido igreja, é proibido ministrar a palavra. O povo fica escondido numa caverna. Enquanto eu estou aqui fazendo essa live, falando de Jesus, que tem uma pessoa me vendo que eu não sei quem é, enquanto isso lá no Japão, na Coreia, em outros países, homens e mulheres de Deus e crianças cristãs estão morrendo. Estão sendo queimadas por amor a Jesus. Enquanto eu estou aqui ainda no Brasil, um país laico e livre, entre aspas também, mas é mais livre, nosso país é mais livre do que os outros países. Nosso país é muito mais livre. E tu pensa que Deus não vai cobrar mais pra gente? Nosso Brasil, o nosso país, vai ser mais cobrado do que nos outros países. Deus fala profundamente isso no meu coração. O Brasil vai ser muito mais cobrado. Eu lembrei de Nínive.
É quando Deus mandou Jonas. Jonas não queria ir com malcriação, porque o povo era rebelde, mas se Deus mandou ele, Deus sabia que era para salvar aquele povo, que aquele povo poderia se arrepender, como o povo se arrependeu de Nínive na época de Jonas. O povo se arrependeu. E o povo se jogou aos pés com um saco, pedindo misericórdia. Deus sabia que o povo ia se arrepender. Por isso que Deus enviou Jonas. Mas Jonas só rebeldia, não queria ir. Entendeu? Por amor ao povo, Deus já sabia que ia salvar o povo. Enfim, para fechar, sabe? Busca ler a palavra de Deus. Ninguém vai te enrolar. Ninguém. Quando alguém tiver para conversar de Deus, da Bíblia, você vai ter coerência, entendimento da palavra. Deus vai te revelar. Se você não tem esse dom, pede a Deus, que Deus revela para todos o dom. Gente, o dom da palavra para mim é para todos, é universal. O dom da palavra é para todos. Se você pedir a Deus, Deus vai te dar. Se você buscar com sabedoria a Deus como prata e ouro, está lá em Provérbios. Se você busca a palavra como você busca a cor do mundo, muito mais buscar a palavra como busca o ouro, a prata, a riqueza do mundo, Deus vai revelar. Busca mais as coisas dos céus, que não vai enferrujar, não vai se corromper, não vai. Busca o entendimento na palavra de Deus. Busca o amor de Deus. Eu falei para o Senhor outro dia. Eu falei, Senhor, eu não sei como eu vou morrer. Eu não sei. Não sei se vai ser de martírio, se vão me queimar, se vão me cortar, se vão me matar, eu não sei. Mas de uma coisa eu preciso ter certeza, que o meu nome está escrito no livro da vida. Que está selado, Deus, aí, carimbado. E eu profetizo na minha vida que o escolhido não tem escolha, não tem. Você é escolhido, você é menina e menino dos olhos de Deus. Você é homem e mulher dos olhos de Deus. Momentos de tribulação, de dificuldade, todos nós passamos, Jesus passou. Ah, você quer comparar Jesus contigo? Óbvio que não. Eu não quero comparar, mas quando ele veio também como um homem, era 100% Deus encarnado e 100% homem, ele sofreu na pele. Tu sabe por que também Jesus está lá do lado de Deus, intercedendo por nós? Porque ele veio como um homem sentir o que nós sentimos, as tristezas, as dores que nós sentimos. Por isso que ele intercede a Jesus à direita. Pai, tá errando, tá pecando aqui. Pai, ajuda ali. Pai, tá precisando disso. Pai, intercede via anjos. Pai, sabe? Pai, ele fica clamando e falando para Deus, o próprio Pai, faz isso por ela. Porque eu senti o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é dor de cruz, de morte, de cuspida, de coroa de espinho. Eu sei o que é isso de vinagre, de me dar vinagre, fel. Eu sei que humilhação é essa, porque eu passei em terra isso. Fui humilhado, massacrado, preferiram soltar um salteador do que a mim, sabe? Então, queridos, Deus é Deus, Deus é o dono do mundo, de tudo o que há, mesmo que alguns não reconheçam. Ele é o dono, seu dono, mesmo que você não reconheça, que você não acredite nele. Ele é o dono da humanidade, de tudo que existe. Já é um problema seu se você não acredita, é um respeito que eu tenho de você não acreditar, tá? Eu sinto Deus em mim. Eu vejo Deus quando eu te vejo, sabe? E Deus é assim. Que Deus abençoe sua noite. Amanhã é um novo dia. Deus tem bênçãos para mim e para você. Só que Deus quer de mim fidelidade. Deus quer de mim, sabe, que eu seja fiel a Ele em tudo. Em tudo, em todas as circunstâncias. Na vida espiritual, na vida emocional, na vida sentimental, na vida financeira. Deus quer que eu seja fiel, que nós sejamos fiéis a Ele. Buscamos, não é fácil. Ah, Kedna, não é fácil. Claro que não é fácil. Jesus sabe que não é fácil. E está intercedendo ao Pai por nós. Terá por que está intercedendo a Deus? Entendeu? Por nós. Porque Jesus sentiu na pele. Não é fácil.
Vamos errar sim, alguns vamos cair sim, vamos levantar também, vamos chorar sim, vamos rir também. Vamos ser prósperos muitas das vezes, às vezes nem tanto, mas Deus, contudo, não vai deixar faltar nada. Vai nos guardar, vai nos abençoar. Se tiver que levantar alguém para nos honrar e nos abençoar, Ele vai fazer também, tá? Que Deus abençoe o nosso feriado, uma noite abençoada. E você que não consegue dormir, eu profetizo uma noite abençoada, uma noite de sono, sem precisar tomar nenhum remédio. Mas se precisar tomar um remédio, também que você tome. Deus usa a ciência. A ciência também pertence a Ele. Todos os remédios que existem, tudo, veio das plantas medicinais, veio da inteligência do homem para formar o remédio. Tá? Mas eu profetizo que você durma sem remédio. Você não precise dele. Mas se vier precisar, que você tome. Se o médico passou, que você tome. Deus abençoe. Tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Uma noite de sono abençoada. Amanhã será um dia incrível. Será um dia para você extraordinário. Um dia de prosperidade, de bênção, de saúde, de graça, sabe? De salvação, de libertação. Muitas pessoas libertam e salvam em nome de Jesus. Muito obrigada.